A inovação está relacionada ao ambiente em que estamos inseridos. O ecossistema faz a diferença. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. O mundo da inovação se apropriou desse termo para descrever um ambiente onde ocorrem as diferentes interações entre os vários membros que o compõem, resultando em inovação na nossa sociedade. Partindo da analogia que no mundo biológico existem vários papéis diferentes que se complementam e estão interligados, da mesma forma, no ecossistema de inovação, existem diferentes atores com papéis e necessidades distintas. Para começar a entender o ecossistema, é preciso conhecer esses atores e saber quais são seus respectivos papéis. O primeiro ator seriam as universidades. Sob a diretriz de educação, pesquisa e extensão, seu principal papel é de formar, especialmente tecnicamente, os participantes do ecossistema de inovação. Além disso, no Brasil, lideram a pesquisa de base, ou seja, a pesquisa com o objetivo de gerar inovações disruptivas a longo prazo e em dados momentos cuidam de propagar os resultados da educação e pesquisa de forma prática junto à sociedade. Um segundo agente seriam os centros de pesquisa e desenvolvimento, tanto públicos quanto privados, ligados ou não a grandes empresas. Eles têm o papel de liderar as pesquisas aplicadas, ou seja, pesquisas com o objetivo de gerar soluções para serem implementadas em médio prazo. Os pesquisadores. Estando nas universidades ou nos centros de pesquisa e desenvolvimento, têm muito conhecimento técnico sobre as áreas específicas e dentro de suas respectivas áreas, eles se dedicam a gerar inovações tecnológicas que darão suporte à criação de novos produtos para o uso comum ou conhecimento básico para o progresso científico. As empresas, elas assumem o papel de levar as inovações tecnológicas à sociedade e é dessa forma que garante sua sobrevivência e perenidade de forma sustentável. Os empreendedores são as pessoas que transformam as inovações desenvolvidas nas etapas de pesquisa em produtos, processos ou negócios. Os empreendedores, eles são responsáveis pela disseminação da inovação, à medida que traduzem tecnologias em algo de valor e palpáveis para a sociedade, enquanto enfrentam as barreiras e incertezas inerentes a esse produto. Os intraempreendedores, eles são os colaboradores de grandes empresas e instituições que são responsáveis por liderar o processo de inovação dentro das organizações, podendo se envolver desde a pesquisa até a tangibilização da inovação nos limites internos da organização. Eles assumem esse papel independentemente de sua área de origem e são comprometidos com a mudança dos paradigmas e das rotinas corporativas. Eles recebem esse nome porque compartilham as habilidades dos empreendedores, mas atuando dentro de uma organização onde não são gestores primordialmente. Os startups são as novas empresas de base tecnológica de qualquer natureza, não apenas de tecnologia da informação, em fase de validação e amadurecimento do modelo de negócio. Elas têm o papel de desbravar novos mercados, novos nichos de clientes, testar novas soluções ou validar novos modelos de negócios. E por isso, muitas vezes, são responsáveis por provocar mudanças significativas no mercado de atuação. O governo, ele tem o papel de criar políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e inovação. Fomenta ou facilita ações dessas naturezas no âmbito do Estado, visando benefício comum. Além disso, tem um papel fundamental de estimular e algumas vezes até de intermediar as ações
de empreendedorismo e inovação com as demais iniciativas do ecossistema. As instituições de fomento à cultura da inovação. Elas incentivam o empreendedorismo e a inovação, capacitando pessoas, estimulando e apoiando o desenvolvimento de novos negócios ou novas tecnologias. Os investidores podem ser pessoas físicas ou jurídicas que assumem o papel de apoiar financeiramente novas iniciativas, em geral, novos negócios. Ainda que o objetivo dos investidores seja de, com o tempo, reverter o capital investido em valores corrigíveis, é inegável a importância dos investidores no ecossistema de inovação, especialmente porque muitas vezes é quem garante a sobrevivência nos primeiros meses ou anos de um negócio novo ou quem viabiliza o desenvolvimento de produtos, tecnologias ou novos modelos de negócios. Com o tempo e experiência, passam também a ser importantes detentores do conhecimento do mercado onde a inovação será inserida, catalisando o processo de desenvolvimento das empresas investidas. As aceleradoras são as instituições privadas que originalmente têm o papel de apoiar empreendedores com investimentos e conhecimento para o desenvolvimento de seus negócios, tecnologias e produtos, com o foco em startups. Atualmente, as aceleradoras também oferecem serviços ao mercado relacionados à inovação, atendendo inclusive grandes empresas. As incubadoras, elas têm o papel de suportar o desenvolvimento inicial de um negócio, principalmente com o apoio ao desenvolvimento tecnológico e capacitação dos empreendedores. Em geral, estão ligadas a universidades e centros de pesquisas. Os parques tecnológicos são os espaços focados na atração e abrigo de empresas inovadoras que têm o papel de promover conexões, negociar subsídios e gerar parcerias entre as empresas. Os hubs de inovação são espaços mais informais com o papel de abrigar empresas inovadoras, eventos e programas de aceleração, promovendo conexões e parcerias entre seus membros e entre seus membros e outros atores do ecossistema. As comunidades de startups são organizações formais ou não que unem empreendedores de uma determinada localidade ou área de atuação. Elas têm o papel de unir os empreendedores para promover sinergias e compartilhamento entre elas. Muitas vezes, as comunidades de startups, elas atuam em frentes políticas locais, regionais, na busca de defender interesses comuns de seus membros. Falar um pouquinho da evolução do ecossistema de inovação no Brasil. Nos anos 60 e 70, ao início da criação de centros de pesquisa e desenvolvimento em grandes empresas, o surgimento de instituições de fomento à inovação e o fortalecimento dos programas de pós-graduação no país. Nos anos 80, o nascimento das primeiras grandes empresas de software no Brasil e o surgimento das primeiras incubadoras de empresas de base tecnológica. Nos anos 90, as primeiras disciplinas de empreendedorismo são oferecidas nas universidades, a ampliação dos centros de pesquisa e desenvolvimento e o boom das incubadoras. Nos anos 2000, a criação dos primeiros fundos de capital semente, início do movimento startup, primeiros casos de inovação aberta e o surgimento dos parques tecnológicos. O ecossistema se movimenta bastante nos anos 2010 e as mudanças parecem ser bem mais rápidas do que nas décadas anteriores. Vários novos players surgem, startup e empreendedorismo se tornam o centro das discussões em inovação. Em meados desta década, essas startups se aproximam das grandes empresas e a inovação aberta se torna uma realidade para muitas empresas. Versões remodeladas de atores que já existiam surgem, acelerando ainda mais a formação desse ecossistema. Incubadoras perdem espaço para as aceleradoras ou se transformam em uma. Hubs de inovação ganham força em relação aos parques tecnológicos e startups lideram a inovação ao invés das grandes empresas.
Nessa fase, surge a necessidade de se organizar ainda mais o ecossistema e várias iniciativas de mapeamento surgem, cada um com um objetivo diferente. Alguns setoriais, outros por localização, outros por investimentos, outros ainda unindo diferentes variáveis, como o da FINEP, por exemplo, que georreferencia os investimentos feitos. Fato é, com o desenvolvimento do ecossistema, cada vez mais novos instrumentos de comunicação e de gestão têm surgido, tanto no intuito de divulgar os avanços, quanto de estimular novas iniciativas e compartilhar boas práticas. Saber se o ecossistema é muito ou pouco maduro é importante, mas mais importante ainda é saber o que cada ator desse ecossistema pode fazer para contribuir para a sua maturidade. No Brasil, ainda falta uma maior articulação entre os atores do ecossistema, especialmente para melhorar a fertilidade de inovações disruptivas e aumentar o apetite de investidores internacionais em nossas startups.